Olá, pessoal. Começamos a gravação, então vamos começar a nossa live com a Laura Lolli, artista, designer de interiores e arquiteta. Laura, uma alegria estar com você aí com a gente. É uma honra, né? A gente tem estudado seus trabalhos em várias disciplinas do IFMG Campus Santa Luzia e nesse momento os estudantes e as estudantes do design de interiores, do paisagismo, e da arquitetura também, de certa forma, não nesse momento, mas em breve, a gente está estudando harmonia cromática, muralismo, escala, corte, elevação, a partir dos seus trabalhos. Né? Então, o seu trabalho tem nos convidado a reflexões muito bonitas, né? Muito bacanas. Então, agradecer demais sua presença, né? Além dessa pesquisa maravilhosa que você tem compartilhado aí com a gente, né? Oh, que isso, obrigada, eu que agradeço. Um prazer aqui também estar com vocês e me trazendo várias reflexões também sobre o trabalho, sobre a trajetória, né? Isso que você traz assim das disciplinas que vocês estudam, né? Cada um aí os tópicos e como que vocês encontram isso assim no processo de muralismo e tal. É bem interessante assim de ver como que isso tudo se reúne. E até olhando para trás, vendo a minha trajetória, né? Como você disse, eu estudei design. Na verdade, eu me formei em design de moda e logo fiz arquitetura. E, né, aquela coisa depois que a gente termina, eu fiquei um pouco perdida, assim, sem saber o que fazia. Trabalhei um pouco com paisagismo, porque eu tinha esse fascínio com as plantas. E sempre tive aptidão, assim, né, para o desenho. Sempre isso me trouxe bastante coisa. E acabei me entregando para a pintura, que já era algo que eu tinha fascínio, a pintura de muralismo, né? Em Belo Horizonte, eu tinha várias referências que eu admirava muito. E parece que tudo se conectou, né? Assim, é, e é isso, assim, realmente eu consigo usar várias ferramentas, né? Do design, da arquitetura, os conhecimentos por fora, né? De biologia, das plantas, né? Os estudos que a gente, extras, né? Que a gente tem e reunir isso, assim, nessa pesquisa que acaba sendo mesmo essa pesquisa artística, né? Eu acho que quando eu vejo assim, antes de escolher um curso, eu vacilei entre belas artes e a área de biológicas, até medicina eu tentei. Então, assim, sempre tive esses dois lados, mas assim, no final das contas, a gente vê que tudo se reúne, né? O caminho a gente escolhe e dá no lugar que faz sentido, né? E como que o curso, ele só assim, né? Ele nos dá ferramentas para a gente escolher o caminho, né? Não é aquele caminho que está ali, é um caminho que cada um pode traçar da forma que quiser, assim. Então, é isso. Ai, querida, maravilha. Entre as artes e as áreas biológicas, a gente tropeça no paisagismo aí, não tropeça? Né? Demais, Tem demais. muita gente que está nessa aí, Ah, é, com que está aqui certeza. presente aqui na live. Sim, é. O paisagismo é um prazer, assim, né? Eu fiz alguns projetos e foi super prazeroso. Mas, mas é isso, né? Parece que tem coisas que você te puxa para um lado, te puxa para o lado, e quando você resolve falar, tá bom, deixa eu olhar, e quando você vê, tem o caminho ali para seguir, né? Mas eu amo também de paixão, continuo amando muito. Que bom, querida. Eu vou abrir, Laura, para as perguntas das professoras e vou Claro, explicar também para o pessoal como que a gente vai combinar aqui. tá. Ô, gente, até mais ou menos 8h10, a Laura vai responder algumas perguntas das professoras e vai trazer algumas imagens, né, sobre o trabalho dela. Vocês
estudantes vão anotando as perguntas que vocês querem fazer para ela. E aí, faltando 20 minutos, a gente vai abrir para as perguntas para ela complementar aí nesses 20 minutos final. Ok? Então, dizer que a professora Vanessa tinha uma pergunta, Laura, muito ligada nisso que você estava dizendo agora, sobre a formação. Né? Vou Sim, pedir para que ela mesma faça a pergunta para você, para iluminar um pouco essa formação dos nossos estudantes. sim. Bom, primeiro, boa noite. É um Boa prazer noite. estar aqui conversando com você. Obrigada por participar dessa live e de falar um pouco das suas experiências para os alunos. É porque eu acho que a formação do arquiteto, do designer, do paisagista é uma formação muito ampla. E a minha pergunta era muito nesse sentido, assim, que você falasse como que a sua formação de designer e arquiteto de alguma forma influenciou no seu trabalho. E acho que você acabou já respondendo isso um pouco, né? Sim. Mas era para que você falasse um pouco como que se deu a sua formação e como que ela influenciou no trabalho que você desenvolve hoje. É, realmente assim, o que você disse são formações muito amplas, né? Eu acho que ainda bem, né, que a gente tem vários caminhos assim, né? E em alguns momentos isso pode ser um tanto quanto angustiante, assim, porque parece que a gente tem que decidir para onde que tem que ir logo, né? E tudo mais. Mas eu acho que nessa fase, enquanto pode experimentar ir para um lado e para o outro, né? E acreditar que nada, nenhum estudo é em vão, né? Porque eu tenho certeza absoluta, assim, já questionei muitos caminhos, né? Muito. Ai, será que eu devia ter feito isso, aquilo? Mas a gente vê como que é poderoso, porque a gente vai só se munindo de ferramentas, né? Super valiosas. Então, eu pude ver isso, assim, o que eu trouxe do design, como que me acrescentou muito da minha formação de arquitetura. E todas essas ferramentas hoje em dia que eu tenho, ferramentas técnicas, ferramentas de estudo, ferramentas de conhecimento, de trabalhos fora, são ferramentas que eu sinto que me trazem um diferencial muito grande como profissional, porque na área artística, principalmente, existe, assim, né, pelo que eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas, inclusive pelos próprios clientes, sim, curadores, existe uma dificuldade de lidar com as ferramentas e tratar, às vezes, de uma forma profissional, assim, né? O trabalho, as entregas e tudo mais. Isso eu vi que as ferramentas técnicas até do design e da arquitetura me proporcionaram esse lugar, assim, né? De profissionalismo, assim. Mas é isso, assim. Acho que o caminho, né, tem que ser seguido aí conforme o coração também aponta e recolhendo todas essas ferramentas para ter um caminho que, além de satisfazer o coração, né, consiga satisfazer a vida, assim, como um todo, né? Então, é muito interessante. Dá para reunir tudo isso de uma forma bem legal. Legal. Eu queria fazer uma pergunta também, mas mais levando também para o campo conceitual do seu trabalho. Como você disse, a gente percebe que você trabalha muito com a questão das plantas, da natureza em geral, às vezes tem animais, né? Uma coisa dos peixes em alguns momentos, Sim. frutos, folhas. Eu queria que você falasse um pouco desse. Como que se dá esse processo investigativo seu? Atualmente você está trabalhando com uma coisa da tonalidade da terra, Das nas terras, né? tintas que você usa, né? Como que esse processo investigativo se dá e por que esse interesse nos elementos da natureza como mote do seu trabalho? Se você puder falar isso um pouquinho. Eu acho que essa parte dos interesses pelos elementos da natureza, porque sempre foi algo que me fascinou, assim, né? Aquela coisa que a investigação, a gente acha que, primeiro, às vezes é uma coisa que encanta, né? Assim, no sentido estético,
Mas para mim vai muito além, né? É uma coisa um pouco de tocar no divino, né? Da gente discutir, da gente entender as questões dos ciclos. Então, para mim, eu vejo isso muito no contato com a natureza. E as plantas me despertaram para muita coisa. Muitas coisas que se cruzaram, assim, sabe? No meu, Na minha formação de arquitetura, eu fiz um TCC em um parque nacional, era uma infraestrutura para parque nacional, e aquilo, assim, com a pesquisa do parque, né, mergulhando naquilo, eu comecei a descobrir muito mais as plantas, né, tipo os biomas, e mergulhar nessa infinidade. Mas aí acaba que, né, é tudo muito lindo, muito poderoso. Então você vai nas coisas que te tocam no dia, assim, né? Aqui, por exemplo, tem a questão da pesca que me encantou. Tem a pesquisa do corpo, né, do feminino, né, que está para mim muito ligada a isso também, das questões cíclicas. E, e aí agora essa questão da terra parece que junta um tanto de coisa. Eu até tenho umas imagens aqui de terras. Será que eu mostro sim agora? Claro, sim. Essa parte que apresentar, né? Sim. Tá. Eu Apresentar coloquei agora. a tela inteira, tá. Eu coloquei aqui em pastas. Vocês estão vendo? Tá entrando agora. Sim. Tá. Estão conseguindo ver? Então, Então, aqui até está um pouco fora de ordem, mas eu vou mostrar assim, porque é uma coisa bem interessante, porque você realmente vê esses ciclos, né? Você vai colher a terra, né? E você descobre as cores. Aqui, por exemplo, é em Minas, que eu estive agora, né? Perto de uma mina de tinta, inclusive chama que tem o ocre, um vermelho. É legal, assim, a parte da terra que é super legal de trabalhar com todo mundo, né? Crianças, né? Você vê minha sobrinha e minha mãe explorando os tons. Aí a pesquisa, né? A cartela de cores, assim, né? Porque o que eu ando achando muito legal sai, faz as coletas, encontra uns barrancos super interessantes, assim, e chega em casa já querendo ver como funciona, e você acaba vendo como que são as cores do lugar, né? A característica, assim. Isso aqui, por exemplo, é de Florianópolis, essa cartela. E aí comecei a fazer uns testes. Esse azul é uma tinta acrílica e fiz uns testes assim com as cores, vendo as formas, né, como que elas se comportam, que são bem diferentes da tinta acrílica e látex, né? Ela tem outro comportamento. É mais uma vez a cartela. você mistura a terra com cola, é isso? Eu estava lendo ali para tentar entender. Aí eu vou fazendo aqui, né, as experiências. Existe essa opção da cola branca, que é a opção mais prática e certeira, assim, porque ela realmente fixa. Agora, existem vários outros fixadores naturais, que, assim, baba de cacto, linhaça, a própria goma, né, o grude, né, goma arábica, mas aí tem que fazer uma pesquisa, assim, para chegar num ponto que tem superfícies que não fixa bem com o tempo, sabe? Mas a cola branca é mais certeira. Então, Ô, Laura, oi. queria aproveitar para fazer um adendo para o pessoal, porque toda tinta ela tem três partes básicas, né? O pigmento, que é o pó, que é isso que você está trazendo aí, isso que você está coletando na natureza. O aglutinante, que é a cola branca, ou a clara de ovo, né? Ou a goma arábica, né? Que você mistura ali para aglutinar e fazer uma pasta com aquele pigmento. E também o diluente, né? Que vai tornar aquela tinta menos espessa, mais fluida, né? Ou você vai limpar o pincel, que pode ser a própria água, né? Ou água ras, terebentina, ou alguma outra, né? Substância. Então, são esses três: pigmento, aglutinante e diluente. E o seu trabalho, você pode voltar na imagem anterior?
claro. Eu acho... Eu acho, nossa, eu acho tão linda essa pesquisa sua que você está fazendo, porque ela converge tantas questões para nós, porque você está falando aí de uma pintura mais sustentável, de uma pintura artesanal, de uma pintura não comprometida com os químicos, né, da indústria, né, porque você pode escolher que ela vai ser diluída em água, você pode escolher o tipo de aglutinante que ela vai ter, que vai ser menos impactante. E se a gente estiver falando de um mural que vai estar atrás de um jardim, logo, uma tinta que vai acabar indo para a terra, a gente está tendo uma sacada super legal aí. Fora que esses tons de amarelo, de ocre, de branco, que todos esses laranjas que você está trazendo, eles são muito lindos para combinar com diversas espécies de verde também, de terra, de caules, de lenhos, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das imagens mais inspiradoras para a gente que está trabalhando a harmonia cromática no paisagismo e está pensando numa paleta de cores para fazer um mural dentro de casa. Sim. Né? A cartela, né, as cores da terra, assim, né, são cores, assim, é isso que você falou, assim, faz muito sentido, né, principalmente, assim, áreas externas, área com planta, né, eu acho que toda vez que, para mim, essa questão de usar o material sintético, assim, né, aquilo sempre me doeu muito, né, você vai lavando, aí você vê a tinta saindo, ficando, aí às vezes você tá perto de planta, espirra na planta. Então, assim, a parte da terra é uma coisa assim, fora a cola branca, que ela é sintética, mas ela não é tóxica, né, é é muito, né, tá tudo ali já, né, já tudo se incorpora ali, então é bem bonito mesmo, assim, eu ainda tô entendendo o quanto que isso é poderoso em vários sentidos, assim, é bem legal mesmo. E super democrático, né? Qualquer lugar você consegue achar terra, você consegue fazer pesquisa. Aqui mesmo em Florianópolis eu achei que eu teria muita dificuldade de achar argila e não, né? Assim, os tons aqui. Encontrei até em proporção mais argila aqui do que onde eu estava em Minas, assim, que eu achei que ia ser o contrário. Os tons que mudaram bastante. Mas é isso, eu encorajo todo mundo a fazer uma pesquisa dessa. Quem quiser, assim, mais para frente, a gente pode fazer um bate-papo só disso também, que é bem legal. Vou continuar aqui. Esse é o processo, né, de pilar as pedrinhas e tudo mais. Aí, assim, é um processo também super intuitivo, sabe, assim, se você molha, se você moe, se você seca, se você bate na água, é bem legal também essa parte da intuição, assim. Aí outros testes, assim, misturas de cores, e assim, né, a gente tá aqui vendo a questão da terra, mas nada impede de que se você tem um branco, se você tem uma cor que você quer usar aí no meio também, né, compor com as terras e tudo mais, porque tem tons que a gente não encontra, assim, né, tipo os próprios azuis. Esse aqui é tudo natural, bem bem nas épocas das queimadas, assim, sabe, o fogo saiu de uma forma bem livre. Aí algumas telas maiores que eu comecei também com terra. Aí os dias de coleta, os barranquinhos, que tudo é possível, uma pazinha, uma enxadinha, consegue bastante material. Olha lá. Uma dessas, esse vermelho aí, inclusive, tenho maior dificuldade de dissolver ele. Ele é praticamente uma cerâmica, uma argila de cerâmica, assim, de tão denso que ele é. É isso que eu tenho aqui de terra. Eu vou voltar aqui. Vocês têm alguma pergunta em relação à terra? Podemos continuar? Como é que é? Ô, Laura,
eu estou ligeiramente preocupado com o horário, porque a gente está aqui, talvez a gente não precise seguir o roteiro todo, né? Mas a gente só está no começo dele, né? Mas Sim. às vezes a gente vai adiantando, mas Margarete tem uma pergunta sobre como que você coleta, depois você peneira, como é que você prepara esse pigmento? Então, é isso que eu falei que é a parte bem intuitiva, porque depende um pouco como você encontra, né? Às vezes você encontra uma terra que está bem molhada, aí você fala assim, melhor eu secar, bater, peneirar, ou então é melhor eu já colocar água e ver o que que vai dar. Então, assim, por isso que eu falo também, né? Realmente é um lugar que a gente pode abrir uma aba e fazer um outro encontro para falar de tintas de terra. E eu já convido todo mundo a botar a mão na massa, porque é intuitivo mesmo. Tem várias diquinhas, mas tem coisa que é na hora você vê o que que você vai fazer, entendeu? É bem legal também nesse sentido. Uai, vamos pular para uma pergunta aqui legal? Vamos. Ô, Laura, você, uma pergunta que a gente tem, talvez Vanessa poderia dizer melhor, na verdade são duas coisas, né? Como que acontece seus murais, assim, aonde que está a sua autoria, onde que está a demanda do cliente, onde que vem a inspiração, né? Bem assim, questões do seu processo criativo mesmo, e o meu interesse especial é que você trabalha com plantas típicas, às vezes, de algumas regiões, né? Araçá, tem vários, né? Enfim, Sim. e aí, e várias plantas também. Como é que essas plantas são escolhidas por você, se é pelo cliente, se é uma pesquisa que você está fazendo? E depois, talvez, tem uma segunda pergunta que a Vanessa pode fazer, que é a parceria com outro profissional, né, com o Sim. arquiteto que bolou aquele espaço. Você quer falar, Vanessa? Sim, eu queria saber disso, do processo de convite para que você faça. A gente percebe que, às vezes, o mural está na fachada de algum estabelecimento, alguma coisa assim, ou mesmo numa parede interna. Como que você dá essa parceria? Tem um processo criativo junto com o arquiteto ou não? É um convite, você tem liberdade para propor o que você... Como que isso acontece? Sim. Então, eu acho que o que eu proponho é o seguinte: eu separei umas pastas com as etapas de alguns projetos. E aí eu acho que a gente pode ir entrando neles e talvez discutindo, porque tem alguns que trazem os temas, e aí a gente, né, na hora que vocês quiserem, vocês interrompem, vocês fazem pergunta. Eu vou mostrar um dos primeiros murais que eu fiz, que eu mostro um processo que foi mais manual, a questão do desenho, e trago um pouco, principalmente o que o Thares falou das plantas. Aí só falando um pouquinho, assim, da pergunta da Vanessa, essa questão da cocriação e tudo mais, ela depende. Eu tenho projetos que eu faço que são clientes que querem uma coisa da cabeça e não tem arquiteto, não tem ninguém no jogo, e às vezes eu tenho que falar: "Não, espera aí, aqui não, né", tem que ter essa análise. Tem alguns que é uma cocriação com o arquiteto já, define o espaço, já me traz, todo o estudo de cartela de cor, de elementos, né, que fazem sentido para o projeto. E tem outros que são os curadores mesmo, né, um projeto que eu fiz aqui há pouco tempo, ano passado e esse ano com Celina, são curadores, diretores de arte mesmo, junto com o arquiteto, com o pessoal, uma equipe grande, assim. E aí tem pitaco também para todo mundo, entendeu? Então tem camadas, não tem muita regra nem, de nada. Espera aí, eu vou abrir aqui, aí a gente começa. Nesse sentido, a Dadi que falava, né? O paisagista, ele também trabalha com o trabalho de outros profissionais, né? Ele vai, às vezes, trabalhar com um jardim que num espaço definido por um arquiteto, né? Ele também vai escutar muito pitaco, né? Às vezes ele vai ter uma coisa assim, uma liberdade total de fazer o trabalho, e outra não, ele vai ter que É. adequar tudo ali. Isso é bem interessante, porque realmente não tem regra, assim, tem clientes que vêm e querem aquilo que está ali.
Então, ou a gente, né, assim, pra gente que gosta de um processo, né, às vezes gosta de criar, ou a gente sofre com aquilo, ou a gente às vezes aceita e fala: "Legal, o que que eu vou vai ser legal para mim disso? Legal, eu vou fazer em conjunto aí". E tem outras vezes que é solto até demais, né, então você fica assim: "Ai meu Deus, não tem nenhuma referência, não sei se gosta de, né, não sei se gosta de fruta, se gosta de peixe, se gosta de abstrato, né, se gosta de filodendro, se gosta", né, a gente não sabe, assim. Então, por isso que essa parte que eu até coloquei ali a parte do levantamento, né, a parte do briefing com o cliente, com o arquiteto, com quem quer que seja, é muito importante você entender todas as demandas, daquele projeto, não só, né, a parte conceitual, né, do que quer trazer, qual que é a experiência que a pessoa quer ter ali, né, e o levantamento, físico, né, do lugar. Então, são várias condicionantes ali que balizam, assim, o trabalho, né. Então, essa parte de investigação é bem importante, eu dou muita atenção a isso. Eu acho que clientes que até acham assim: "Pô, que chato", porque hoje eu tenho um formulário, assim, sabe, que é até um filtro, assim, para saber se a pessoa quer ir além, né, se ela tá só: "Me manda um orçamento aí", né. Então eu investigo coisas assim, e depois eu passo, né, faço um primeiro briefing e depois eu faço a visita técnica, né, normalmente é nesse ritmo. Eu faço visita técnica, eu faço levantamento, vejo coisas assim no lugar, converso mais com o cliente, aí eu aprofundo mais. Mas é bem importante para você não ter retrabalho, né. Você faz um estudo, aí depois fala: "Não, não é isso, eu queria outra cor". "Não, mas você disse que era essa", para ficar uma coisa menos desgastante e muito mais prazerosa para todos os lados. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho que compartilhar, né. Espera aí. Eu vou mostrar aqui esse primeiro não, esse foi um dos primeiros, murais que eu fiz, que foi em um restaurante, e foi super legal, porque ele veio me procurar e interessado já na minha pesquisa de plantas, e ele disse que queria uma coisa super do cerrado. Então foi bem legal, porque foi um projeto grande, que ele me deixou bem livre para propor. Então, eu escolhi, assim, trabalhar com a sempre viva, né, assim, o Pepalanthus e o cajuzinho, né, aquele cajuído cerrado, que aqui ele tá grande, mas ele é piquitito. Então, assim, esse mural eu ainda fazia o esboço todo na mão, isso era bem na escala, assim, sabe, então eu fazia, né, não sei que escala que tá isso, mas né, 1:50, desenhava na escala, fazia o desenho à mão numa folha, papel manteiga, assim, e depois fazia um tratamento por cima. Sempre trabalhei com Photoshop e tal. Então eu fazia esse esquema do desenho, às vezes passava para o Photoshop, às vezes coloria à mão, era uma coisa bem troca física e digital. E aí esse processo aí foi o desenho, aí esse aqui já, passa para um esboço já com a marcação, que é uma coisa também que eu coloquei aqui para falar, vou mostrar aqui essa marcação. Eu não sei se vocês já viram essa marcação maluca. Alguém aí já viu? Conhece? É feita com barbante? Não, essa daqui eu fiz com aquela fita crepe azul, porque eu não queria marcar o lugar. Ah, Mas essa é uma marcação que chama marcação aleatória, que ela consiste assim em marcar aleatoriamente o lugar.
E aí, igual essa imagem aqui, essa segunda imagem, você joga o esboço por cima digitalmente, você tira uma foto paralela da marcação, tá vendo que ela tá aqui no fundo, em azul? E aí você joga o esboço em cima dela e a partir disso você vai marcando. Então, né, assim, você viu ali na parede que tá o capim passando por ali, você vai marcando. Isso é uma boa forma para, assim, eu acho uma boa forma de marcar porque é mais rápida para mim. Principalmente porque tem muita coisa que eu pinto, tipo as plantas e tudo mais, que eu até gosto de que seja uma coisa um pouco mais fluida, né? Assim, elas não são, né? Por exemplo, igual um rosto. Se você distorcer um pouco o nariz, já muda totalmente o rosto, né? As plantas você consegue, não fica tão distorcido, né? Você consegue ainda deixar aquela planta com bastante característica, mesmo saindo um pouquinho do lugar. Então, essa é a marcação que a gente chama de aleatória. Eu cada vez faço de um jeito, tá, gente? Não é assim. Eu às vezes faço a marcação com grid, que eu acho que vocês viram do Saulo, né? É, mostrando como que é uma coisa bem calculadinha. E às vezes eu faço essa aleatória, às vezes eu faço com fita, às vezes eu faço com o carvão, às vezes eu faço com a tinta direto. E aí depois a gente vai riscando e vai tirando. O bom da fita é isso, né? Que esse aqui, por exemplo, eu não ia pintar o fundo, e então não fica, né? Não tem que dar uma outra demão de tinta, né? E fica sujo. Aí esse aí é um processo aí já de execução. Era um mural bem grandinho. E aí, no fim das contas, ficou isso daqui. Era bem isso, assim, a referência do cerrado, o caju e o pé-palantos ali. E assim, essa coisa da escolha das espécies, né, tais que você disse, para mim, assim, é, como eu tenho essa conexão, assim, com os lugares, né, e que eu acho muito importante, assim, eu vejo como uma luta importante a gente ter conhecimento, né, saber quais são as espécies locais, valorizar as espécies locais, né, em vez de ficar colocando plantas que às vezes não são daqui, que não se adaptam bem, né, ficar forçando isso e gastar mais água, né, enfim, olhar para as espécies que a gente tem muita espécie, as espécies do cerrado são muito ricas, muito medicinais, né, então vai bem para esse lado, para a gente conseguir despertar, assim, o que está aqui do nosso lado, né, e valorizar muito isso. Isso é uma coisa que eu prezo muito sempre, assim. Então, aí em Belo Horizonte eu fazia bastante essa pesquisa, né, com o cerrado, eu sou encantada com o cerrado. E aqui eu trago essas plantas de restinga, as plantas, as frutíferas daqui, né, que são bem comuns. O araçá mesmo, que eu pintei, que você até mencionou aí, era uma planta que tem muita gente que nem conhecia, que ficou conhecendo depois. Então, e normalmente as pessoas que me procuram já conhecem um pouco, né, dessa linha botânica, né, essa parte assim natural, e elas assim, cada vez mais, né, cada vez que você tem mais trabalho e que sua linguagem vai ficando encorpada, assim, de certa forma, as pessoas vão deixando mais na sua mão para você propor o que faz sentido, né, ali para você e o que você quer trazer para aquele ambiente, para aquele conceito, né, para aquela casa, e depende muito e vai muito da, da nossa análise, né, como profissional. É isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa etapa aqui? Ô, Laura, a gente tem algumas perguntas da professora Paula, Aham. e a gente tem algumas perguntas dos estudantes. A gente tem 14 minutos, né, para finalizar. O tempo correu assim, Gente, meu vertiginosamente. Deus. Aí eu não sei se a gente deixa as perguntas
se a gente tenta voltar para o script e você Aham. vê o que você queria muito falar, ou alguma professora, né, que queria tratar alguma coisa que vai ser importante para a disciplina dela, né, e trouxe, e aí a gente vai para umas perguntas mais dinâmicas mesmo, né, estou percebendo que a professora Paula está interessada em levar um mural seu lá para a sala da coordenação do design de interiores, né, Oh, então, maravilha. aí a gente... É perfeito, Thales, sensacional. Prazer, será um prazer. E aí vamos então voltar para o script e a gente volta nessas perguntas. Pode ser? Claro, vamos lá, assim, é, faz as perguntas aí que vocês acham que agora é importante. Acabou que a gente falou de várias coisas que já estão aqui no script, né? Sim. Mas lembro de uma pergunta que a professora Vanessa e a professora Carla trouxeram, que tem um pouco a ver, agora a professora Carla, com a composição do espaço, Ah, que sim. como que a composição do mural interage com a composição do espaço. Acho que ela podia falar melhor, Carla. Você está aí? Tô Vi que a sim, Carla gente. foi ótimo. Você caiu aquela hora, né, menina? Eu Mas fiquei um período fora porque faltou luz aqui, agora eu tô pelo celular, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho, assim. Estava inclusive perguntando no chat se vocês já tinham falado. não manda brasa. Ah, Laura, que lindo assim conhecer seu trabalho, viu? Um prazer para a gente. Eu acho que é uma iniciativa do professor Tales, né? Muito legal, que enriquece demais a formação dos nossos estudantes e contribui muito, né, para o andamento das nossas disciplinas. Eu acho que a gente vai conseguir fazer trabalhos muito legais assim, a partir dessa conversa com você. Eu acho que vai ser muito estimulante, vai ser muito legal para os nossos alunos. Legal. E a respeito do seu trabalho, a disciplina que eu estou mencionando hoje é a de desenho arquitetônico, né? Então, a gente tem aqui muitos estudantes da disciplina de desenho arquitetônico do curso de design. E a gente vai falar um pouco nessa próxima unidade da disciplina sobre elevação, sobre corte, né? Sobre as representações que são verticalizadas. E aí eu queria saber um pouquinho como é que é o desenvolvimento do seu trabalho com essas representações mais técnicas, né? Se você se utiliza delas, se você faz essa representação em escala, você já mostrou um esboço ali que parecia de uma elevação, né? E já deu para perceber um pouquinho que você trabalha com essa referência do desenho técnico, mas eu acho que é legal você contar um pouquinho para eles como você se utiliza da representação técnica para estudar proporção, para entender a composição dos elementos, para entender até as referências que já existem dentro, referências construtivas e outras referências estéticas que já existem dentro do espaço que você vai trabalhar. Novamente, muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Essa pergunta eu acho assim muito legal. Eu acho assim bem interessante pensar sobre isso, porque eu vendo assim muitos desenvolvimentos de trabalho, eu vejo que às vezes falta esse olhar como um todo no projeto, né? De considerar o espaço como um todo, né? As intervenções, as vigas, os pilares, as cores que já existem ou que vão vir a existir, né, dependendo do projeto. E alguns projetos realmente assim precisam desse estudo bem mais detalhado assim nesse sentido. Eu até trouxe aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, tá. Eu esqueci que eu estava compartilhando agora que eu lembrei, mas então, esse é um projeto, por exemplo, que eu fiz e era um lugar que o cliente queria que a pintura ela não ficasse só nesse frame, né? Nessa parede, assim, só em um plano. E para mim foi muito legal fazer esse desenho em escala. Eu normalmente faço até mesmo para quando tem alguns recortes e tudo mais, porque, por exemplo, aqui
além de ter dois muros de alturas diferentes, tinha essa área que era uma área de projeção que ele queria. Então eu tive que, né, fazer um cálculo de onde que era o projetor, né, qual que ia ser a área mais ou menos que ele ia precisar, para eu ver qual que seria a área útil que eu teria de pintura que também não atrapalhasse as projeções dele. Então, né, nesse estudo eu quis colocar em escala, até coloquei assim, uma escala humana assim, para ele ver também como que seria, quais as dimensões que a pintura ia ter ali no espaço dele. É, e é isso, assim, né? Esse aqui, no caso, eu fiz esse estudo manual, depois fui para digital, depois eu fiz um estudo de tinta de novo, porque eu queria testar as cores, eu estava começando mais, assim, a explorar mais as cores, então foi bem legal. Mudei um pouco o lugar da projeção, porque a gente fez um teste lá, então tem todas essas análises, assim mesmo, né? Esse aí é a marcação, e aí eu até marco do lado, assim, na lateral esquerda, um pouco na direita, porque a pintura rebateu um pouco. E era exatamente isso, assim, era um quintal, né, um jardim que nem dava para pegar a foto da parede inteira. E o que ele queria era que desse para ver a pintura, é, quando você descesse ali, né, a escada. Então, foi uma pintura que, né, vocês podem ver que ela veio para os lados, assim, para os muros, né, um pouquinho da pintura. E até isso, assim, são alguns elementos que são legais, que fazem, que extrapolam, né, assim, que extrapolam o espaço ali, óbvio, né, de um mural, mas que também não distorcem a pintura, principalmente as plantas, né, tem algumas coisas que tem que tomar cuidado, porque algumas coisas distorcem muito. Então, tem que ter essa análise das visadas, né? Aqui, por exemplo, a pessoa chega, ela tem essa imagem. Então, tem que tomar cuidado para, às vezes, não colocar um elemento que da visada principal vai distorcer muito, né? Que isso pode acontecer. Essa aí é uma imagem da, da, da figura à noite. Eu vou mostrar outro aqui, que foi o último que eu fiz. Eu terminei na semana passada, que é um auditório. E esse lugar era um lugar que tinha muitas paredes e também tinha essa questão da visada, porque era um lugar que não podia chamar muita atenção na parte da frente. Essa aqui é a parte dos fundos. E mas tinha que ter assim, não podia chamar atenção no evento, durante o evento, né? Então ele ficava nos fundos, mas ele tinha que ser um protagonista na entrada e na saída, né? A experiência tinha que acontecer. É, então, também foi a mesma coisa, para não deixar o. Aí eu já mudei para uma parte do esboço aí. Para não deixar uma coisa quadradinha demais, eu fiz um esboço. Esse esboço aqui, gente, aí é o que eu tô mostrando assim para vocês como que as coisas são, dependem do projeto, do tempo do cliente, né, do quanto que você já tem a liberdade ali, porque esse aqui foi um esboço que eu fiz assim, foi um remendo que eu peguei uma referência de um que eu já tinha feito e coloquei aqui, adaptei, joguei umas cores no fundo para o cliente ver como é que ia ficar e pronto, aprovou. Foi um cliente que já tinha tido muito trabalho para provar outras coisas e agora vai super fácil, por confiança no trabalho. Então, assim, né, que na parede esquerda a gente vê que eu estiquei um pouco a pintura, mas nenhum elemento que ia distorcer demais, né? Para não ficar aquela coisa enquadrada demais, né? Então é legal brincar com o espaço, ver onde que passam as vigas, os pilares, as pinturas, né? Por exemplo, esse verde existente aí, né? Que eu puxei e trouxe ele para o fundo. Fica uma coisa bem fluida e bem dinâmica, assim, fica bem interessante. Essa aí é uma parte da marcação aleatória aí, que eu já trouxe um pouquinho para vocês. Aí tudo marcado.
Aí o esboço, hoje em dia eu faço esboço todo digital, e aí entra nesse esquema, tira a foto, joga em cima, faz uma montagem, mas é possível fazer, né, na mão e se tiver um Photoshop, né, tem o lance das escalas também, né, que super funciona, você desenhar no papel, medir direitinho, depois passar, é tipo certeiro. Isso são só algumas ferramentas também que deixam as coisas um pouco mais, às vezes até mais fluidas, para mim no caso, tem gente que não consegue assim. E aí, depois que a marcação tá pronta, a gente começa lá a tentar entender o quebra-cabeça, né? Nesse caso, foi bem quebra-cabeça, eu tive que agilizar para conseguir chamar alguém para me ajudar, senão ninguém ia entender nada. Aí, esse aí já é um pouco mais avançado, aí meu ajudante ali com a mão na massa, quase finalizando. E aí, vocês veem assim, até ali no cantinho direito, ali, né? Assim, o verde vai até ali, se conecta com a pintura do todo ali, né? Aí esse é o mural finalizado. Que aí, né, assim, a cartela de cores, né, são, inclusive, assim, todo o projeto que eu fiz nesse hotel tem uma cartela de cor semelhante com, né, os marcos da porta, os móveis, né, essas barras de cor, então tudo eu trouxe para pintura e deixei ali mais ou menos no mesmo tom, né? As coisas conversando. Isso tudo foi feito junto com o, o diretor curador, né? E a arquiteta, a equipe de interiores e tudo mais. Bom, é isso. Nossa, Laura, maravilhoso, né? Seu trabalho é muito lindo, né? Muito inspirador para a gente. Não poderia ser melhor, né, pessoal? Dentro do que a gente está estudando aí. Mas eu já falei demais, eu quero passar a bola para outras professoras, né, que queiram trazer mais alguma questão, gente, para a Laura, porque, Laura, a gente vai atingir agora a meta de 8h30, né? Você Eu tem, vi. você tem outro. Você pode ficar 5 minutinhos com a gente a mais? Como é que fica Posso, isso? posso, posso ficar sim. Então tá. E assim, né, tô também disponível se vocês quiserem uma outra conversa aí mais pra frente, eu tô disponível. Maravilha, querida. Muito obrigado, viu? Alegria grande ter você com a gente aí, brilhantando nossos processos aí. Imagina, também. Eu falava para os meninos que ia ser maravilhoso o ensino remoto emergencial, eles não acreditavam. Agora eles estão entendendo. Não, é bom, né, também. Imagina só como que seria eu ir para aí e daqui, né? Só assim mesmo, legal. Pois é. Ô, professoras, antes da gente abrir para o pessoal, vocês querem trazer alguma coisa? Vi que muitas perguntas da Isa mesmo, a Laura contemplou, né, Isa? Núria também, mas se vocês quiserem trazer alguma coisa, né, antes da gente passar para o pessoal. Eu ia até comentar isso, que uma das perguntas, uma das coisas que eu estava mais interessada em saber, assim, do trabalho, que é uma coisa que eu sempre me interesso, assim, nessas questões de processo, é como que o desenho entra em cada etapa. E eu acho que, de alguma forma, você já acabou falando muito sobre isso, né, de como que é essa relação do desenho na pesquisa, no esboço, na hora de fazer essa finalização. Mas aí eu queria, como você fala um pouquinho dessa sua trajetória, né, com design, com arquitetura, eu queria saber como é que foi essa sua relação inicial com o desenho, assim, sempre foi uma área de afinidade, ou foi alguma coisa que você foi construindo ao longo do tempo, como foram esses primeiros passos, assim, desse desenho que não é só o desenho finalizado, né, mas um desenho de investigação também. E eu acho que eu queria fazer essa pergunta muito para os nossos estudantes também, que estão começando agora, muitos deles não tinham ainda esse contato com desenho, e eu gosto sempre de ouvir o pessoal falando, assim, como é que foi a própria caminhada com o desenho, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre, acho que pode ser bacana também, né, Thales?
Ótimo. Então, sim, claro. Vocês querem que eu pare de compartilhar a tela, que agora que eu vi? Não sei se. Você está mostrando tantas coisas maravilhosas, Laura, que dá até dó Quer de. que deixe aqui? Ah, deixa, boba. Deixa aí. Então tá, eu até vou passando aqui enquanto eu vou falando também, que aí às vezes vai ficando aí na cabeça. Mas essa coisa do desenho, eu, na verdade, assim, eu sempre gostei de desenhar. Isso foi uma coisa, né, de criação em casa, minha mãe sempre me colocou para desenhar. Sempre tive aptidão, mas é aquela coisa assim da facilidade, às vezes é uma coisa que até a minha mãe mesmo fala, mas eu não sei desenhar isso direito. E eu sou doida com o desenho da minha mãe, porque ela tem um jeito dela de desenhar. Então, assim, eu sempre gostei, sempre tive facilidade, inclusive de interpretar, fazer uma coisa realista e tudo mais. Mas o meu estudo, ele vai, inclusive, para quebrar um pouco isso, assim. E eu acho que, graças às ferramentas que a gente tem, assim, né, estudando design, história da arte, a própria arquitetura, né, as técnicas, a gente vai se ferramentando para achar a própria linguagem, né? Porque para muita gente desenhar bem é assim, né? Isso, eu vi o peixe, eu vou desenhar o peixe. Mas para mim, né, o que eu vejo muito desenhar bem é você ter uma linguagem própria, assim, né, de como representar aquilo. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu ouvia muito no design, assim, sabe? No design e na arquitetura, era uma coisa assim, né, gente, para você ser designer, para você ser arquiteto, você não tem que desenhar bem nesse sentido, assim, você não tem que saber, assim, copiar aquilo. Você tem que saber interpretar e praticar muito aquilo, conseguir fazer o seu olho entender as cores, as formas, as volumetrias, as sombras, isso é de extrema importância, mas é importante isso e treinar para você conseguir construir o seu, assim, né? Então, eu acho um tanto quanto complexo e um tanto quanto encantador essa questão do desenho, assim, né? Mas eu acho que ela é muito livre, muito potente, é, do que muito muito rígida, assim, né? Porque tem gente que se trava ali, porque, né? Nunca peguei no lápis, eu não sei desenhar, né? E, nossa, eu já vi tanta gente, tanto colega que começou assim, né? Não tinha nenhuma, nunca tinha pegado num lápis diferente, nunca tinha feito um desenho de croquis, um desenho livre. E de repente se jogou naquilo, assim, né? E aceitou a forma que aquilo ia vir, que hoje em dia tem uma expressão muito única, mas assim, é muito potente pro que faz, né? Para entrega profissional, assim. Então eu acho assim. Eu sou bem suspeita, assim, porque o desenho me abriu também muitas oportunidades, assim, sabe? Só de querer, assim, né? Também desenhar, enfim. São muitas possibilidades mesmo que o desenho traz, né? E é isso. Eu nem sei se eu respondi direito a pergunta. Respondeu demais, perfeito. Era bem essa conversa mesmo, né? De se desprender desse desenho muito formatado, que a gente acha que é o desenho bonito, o desenho legal, realista, né? Para encontrar Sim, a linguagem, era bem isso mesmo. isso eu acho assim muito importante. É uma coisa que eu falo assim para minha mãe, que ela tem um desenho gráfico assim que eu acho maravilhoso. E ela fala: mas eu não faço isso igual você. Eu falo: mãe, aptidão às vezes para o desenho realista, né? Às vezes, para mim, eu acho que assim, até às vezes me aprisiona um pouco, porque eu treino para ter o desenho mais livre, mais abstrato, para sair um pouco daquilo, né? Então, são vários caminhos, né? Cada um aí com
o que tem, assim, mas o legal é isso, né? Não existe regra, não existe segredo, existe estudo, existe prática, né? Mas tudo leva a uma linguagem pessoal, assim, autêntica, de representação bem legal, assim. Maravilha, Laura. Eu acho que é isso. Você falou uma coisa muito importante. O pessoal que não desenha bem, né, que não Uhum, desenha desde criança, eles têm uma sim, potencialidade na expressividade muito grande. muito, E isso é muito legal. Por isso que todo muito. mundo tem que confiar no próprio desenho e se jogar, né? Sim, concordo totalmente. Ô, turma, lembrar também, professora Dadi, se quiser fazer alguma pergunta, apesar de que nessa semana ela não está trabalhando com os alunos de desenho arquitetônico, o trabalho da Laura, porque já existe um outro planejamento em curso, mas ela está super encantada com o trabalho e quer também explorar ele com os seus alunos. Então, Dadi, se quiser fazer uma pergunta também, fique à vontade. Deixa eu ver se eu estou aparecendo. Oi, gente. Tudo bem? Laura, primeiro agradecer pela sua presença mais uma vez. Você está brilhantando o nosso curso. É uma honra tê-la conosco. Honra é minha. A minha pergunta é se você acha que ter passado pelo paisagismo, a tua experiência com paisagismo, também construiu o seu repertório para você chegar hoje a ser a artista que você é. Ah, com certeza. Com certeza. É, essa parte do paisagismo, além da aproximação com as próprias espécies mesmo, né? De entender essa. Até isso, assim, que eu falei das adaptações das espécies de cada local, né? De como pensar um paisagismo, às vezes, né? O paisagismo produtivo, o paisagismo que é um pouco fora do Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente vê muito aí, ele vai nessa pesquisa, né, de entender o que tem no local, assim, né? Então, eu acho que isso veio de um choque, assim, né? Chocou com os meus interesses. E, além disso, entender a interação da pintura com com os ambientes, né, de paisagismo, assim, como que pode potencializar, não só trazer plantas, pintura de plantas para onde tem plantas, mas as próprias cores, os movimentos, né, enfim, como que eu acho assim, lugares que tem um projeto paisagístico e que tem a possibilidade de fazer essa conexão com a pintura, são lugares que, assim, indescritíveis como que fica o resultado, porque para mim é uma das combinações mais lindas, assim, fica espaços muito com uma experiência muito integral, assim, sabe? Então, sim, sem dúvidas, o paisagismo com certeza me ajudou muito, muito também nessa compreensão. Obrigada, querida, mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Ô, gente, será que a gente sorteia a última pergunta? Tem algum estudante que está querendo fazer uma pergunta? Pode escrever aqui, pode falar no microfone. A professora Paula, Laura, perguntou, enquanto os estudantes... O Fabrício ia fazer uma pergunta, Fabrício? O meu sinal está falhando muito, não sei se ela vai entender a pergunta. Ela falou que ela teve um pouquinho de dificuldade de sair do realismo, né, e partir para um novo estilo. Eu queria saber se quando ela estava nessa transição, se dava a sensação de que ela estava fazendo um desenho errado. Boa pergunta.
Na verdade, assim, eu acho que eu ainda não consegui sair do realismo, mas é, na verdade eu acho que assim, desenho errado eu nunca senti isso, assim, nunca senti que eu estava fazendo um desenho errado. É o lugar que eu caio, que é um lugar que é o mais difícil assim para mim sair hoje, é o lugar que as pessoas esperam você chegar, né? Então, assim, principalmente na parte assim comercial demais, assim, as pessoas gostam dessa parte do realismo. Então, se você já tem referências, muitas pessoas querem que você vá para esse lado. Então, tem trabalhos que se eu tento fazer uma coisa, né, quebrando um pouco e seguindo a linha que eu quero seguir, principalmente autoral, é, eu, lógico, às vezes antes do próprio cliente eu já me julgo, assim, né? Mas eu acho que isso é uma questão de dosar, porque existe essa, né, assim, para quem trabalha com essa demanda de comercial, né, que você tem um briefing, que tem as pessoas que têm essa expectativa e tudo mais, com a sua com a sua pesquisa autoral. Então, assim, lógico que existem casos que aquilo, né, o autoral e o cliente, né, principalmente quando é uma pessoa mais ligada com a parte artística, contemporânea, que quer realmente ali ver você soltar, né, e sair do óbvio, te dá mais essa possibilidade. Mas eu acho que é um pouco tem uma linha tênue aí, sabe? Assim, que você tem que aprender a jogar se você quer atender, né? O comercial e fazer a sua pesquisa autoral. Então, para mim, eu vejo assim, eu tenho que ter um pouco de paciência, porque uma coisa vai levando a outra. Então, você tem que estar sempre em movimento e fazendo seus estudos, né? Você faz o seu autoral, faz aquelas coisas esquisitas, mostra pra gente que às vezes vai te incentivar, fala, pô, legal, continua nessa, tá doidão, continua aí, e, e vai publicando um pouco, vai, enfim, né, vai ganhando esse corpo e desenvolvendo essa pesquisa, assim, girando os pratinhos um pouco ao mesmo tempo, mas assim, né, errado não, errado de forma alguma, eu acho que existe mais aquele julgamento da gente querer ser aceito de alguma forma, né, que às vezes é a parte mais delicada em tudo na vida, né, então não existe errado, assim, para mim no desenho não existe errado, assim, é como o Thales mesmo disse, a coisa da expressão, assim, às vezes até de quem não sabe desenhar é o que mais me encanta, né? O que não sabe desenhar assim, não tem a- o desenvolvimento técnico daquilo, né? Então, não existe errado, é fazer mesmo da forma que acha que tem que ser, que está sentindo, né? Colocando os estudos ali, enfim, e fazer. É estudo, prática, essa é o que leva o desenvolvimento, assim, né, do desenho. Ô, Laura, obrigado, viu? Fabrício, super respondido, né? Eu tô preocupado com o horário da Laura, porque ela Valeu. realmente tem outro compromisso. E, ô, Laura, a professora Paula, ela fez uma pergunta, mas eu já achei que a gente abusou demais de sua boa vontade. Passamos 15 minutos do horário que a gente combinou. E aí eu posso passar o seu contato para ela fazer essa pergunta pessoalmente? Claro, Para você, claro, gente. Lógico, com né? certeza. Olá, ô, Paula, tudo bem, querida? É satisfeita aí com você, nossa convidadíssima aí também? Porque, pode ser, Laura, porque tá super em Lógico. cima, né? Imagina, e assim, gente, olha, assim, depois passa para eles, né? O meu Instagram, meu e-mail, quem tiver dúvida, quem quiser me mostrar desenho, quem quiser me mostrar espaço, os professores, os alunos, todo mundo, eu estou à disposição aí, viu, gente? Fiquem à vontade. Querida, obrigado demais pela sua disponibilidade, viu? Acho que a Ana Cláudia ia falar alguma coisa, Ana, em nome dos alunos. Nós somos estudantes, sou estudante do paisagismo, nós estamos no primeiro
no primeiro período. E essa live foi maravilhosa, Laura. Obrigada, você é uma ótima profissional e essas dicas ajudam demais para nós. Obrigada, viu, Thales, por proporcionar para nós essa live. Obrigada mesmo, parabéns. Obrigada a você, gente. Tô às ordens aí. Obrigada. Querida, valeu demais. Bom compromisso para você aí na sequência, tá? Obrigada, E Thales. se Deus quiser, a gente encontra aí em breve, né? Em alguma exposição, né, gente? Em alguma visita técnica a uma exposição sua aqui em Belo Horizonte, algum mural. Oh. Ai, pois é, vamos fazer um mural aí, né? Vamos combinar, Pois é, isso a né? professora Paula vai tratar os pormenores com você. Legal, legal. Gente, muito obrigada, Thales, pelo convite, um prazer. Obrigada aí a todos os professores, todos os alunos. Estou à disposição, tá? Quando quiserem. E é isso. Obrigadão, gente. Prazer.